Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico e neste 28º vídeo, como eu havia dito no vídeo passado, nós vamos começar a estudar algumas ideias e algumas doutrinas que muitas pessoas ainda creem que dão uma noção distorcida do caráter de Deus. Sempre foi intuito de Satanás colocar na cabeça do homem a ideia de que Deus é um Deus injusto, que Deus não é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus punitivo ao extremo e intolerante. E uma das primeiras ideias, uma das primeiras doutrinas que nós vamos estudar agora é a doutrina do inferno. Um inferno que teria sido instituído por Deus para punir a humanidade impenitente. Esta ideia ela não é bíblica. Primeiramente, ela parte de uma interpretação equivocada do que disse Jesus, e segundo, foi uma doutrina que foi formulado durante os tempos da Idade Média e que perdura até o dia de hoje. Primeiro, é necessário pontuar aqui que esta ideia de inferno, ela vem dos gregos, né, da religião grega e da filosofia grega até certo ponto. Alguém disse com bastante propriedade que se nós pensamos alguma coisa, os gregos pensaram antes de nós. É o berço da filosofia. Platão tinha esta ideia de dicotomia entre corpo e alma, né? É uma ideia que nós não achamos na cultura judaica. O judeu tem o homem como uma perspectiva holística, como um todo, né? O que nós encontramos na Bíblia sobre alma se refere a uma pessoa inteira, né? E quando ela é separada, as ideias são separadas, a alma é um acervo, né, que acontece na nossa mente de situações e experiências que formam a essência do nosso ser. Quando Jesus disse, por exemplo, para a gente ter cuidado com aquelas pessoas que matam não apenas o corpo, mas matam a alma, né? Jesus está falando dessa essência, porque na verdade, quando a gente for ressuscitado, nós vamos levar essa nossa essência de vida, né? E quando Jesus fala em matar o corpo e matar a alma, a primeira ideia que ele passa é que a alma não é imortal. E a segunda é que a influência de pessoas que fazem com que a gente se desvie, né, da verdade, ela pode fazer com que esse indivíduo pereça para sempre, que a morte seja eterna, não é? A questão da imortalidade da alma, nós vamos ver mais tarde, é derivada da cultura helênica, né? Que Platão dizia que o corpo era a prisão da alma, né? E que essa alma era imortal, que o homem na verdade seria corrompido, mas que a alma seria uma entidade boa, né? Então, em última instância, essa alma não morreria nunca. Já nos escritos judeus, nós temos lá Salomão, né, que diz que a pessoa morreu, acabou. Não existe pensamento, não existe decisão nenhuma, não existe existência, não existe consciência, né? Muitos textos bíblicos a gente pode inferir esta ideia judaica, né? Então, a questão do inferno é muito ligada ao conceito da religião grega, não é? Na teogonia grega, nós temos inclusive Hades como sendo
um gerente de um suposto ambiente inferior, né, que gerenciava a chamada sopa de almas, né, e era um ambiente que os indivíduos que tiveram uma vida de, digamos, licenciosidade e crime, elas iriam ser punidas ali naquele ambiente, não é? Pela eternidade. Então a primeira ideia de inferno veio com os gregos, não é? Mas, na verdade, quem postula a existência de um ambiente como ele é descrito, né? Existe muita celeuma, inclusive a própria constituição do inferno, ela tem muito de Dante Alighieri, que escreveu um livro chamado Inferno, onde ele compartimenta o inferno, onde ele descreve o inferno, e você vai ver que muitas das ideias que as pessoas hoje têm de inferno vêm de Dante. Não é nem da religião, de compreensão da palavra de Deus, mas vem de um escritor. Né? E a questão da eternidade, ela, para quem postula a existência desse ambiente, a eternidade não é calculada direito, o que significa a eternidade. Eu vou colocar aqui um gráfico para a gente arrazoar algumas coisas. A primeira linha do gráfico, na verdade, é uma linha da existência, ou seja, nas extremidades nós temos que nós viemos de um tempo infinito e nós vamos para um tempo infinito. Né? Deus é infinito nos dois extremos. Aliás, admitir que Deus não tenha fim é difícil, né, da gente imaginar com a nossa mente finita, mas tudo bem, não vai ter fim. Mas que Deus não teve começo, isso aí dá um nó na nossa cabeça. Mas essa linha de tempo primeiro aí, eu peguei uma linha de 100 anos. E a barra vermelha significa a existência humana, uma existência que eu coloquei aí de 88 anos. Né? Então essa linha são 100 anos. Em 100 anos, 88 anos significa muito. Mas se nós estendermos um pouco essa linha do tempo para 500 anos, a barra vermelha já diminui bastante, não é verdade? Os dois lados nós podemos ver um espaço muito maior de tempo do que a barra vermelha. Mas na terceira linha de tempo de 1000 anos, esta existência humana ela já diminui bastante. Agora, na linha de tempo de 10.000 anos, 80 anos é só aquele risquinho ali de vermelho. Ó. E na linha de tempo infinita, não existe nem linha, porque matematicamente a existência de 88 anos dentro de uma linha infinita, matematicamente é uma inexistência. Então, o que acontece? Uma vida de 88 anos de uma pessoa fazendo só o mal vai lhe render uma eternidade infinita de sofrimento. O que acontece? Deus criou esse ambiente não para punir, não para educar, mas para se vingar, e uma vingança que não tem fim. Então, nós fazemos a seguinte pergunta: quem é mais justo? O homem, que sentencia a uma prisão de 30, 40 anos por um crime, e uma sentença de 5 meses para quem rouba uma galinha? Seria então o homem mais justo que Deus, que por 88 anos de vida, de pecado, Deus o sentencia à eternidade de sofrimento? O teólogo espanhol José Maria Castilho escreveu o seguinte texto, veja só: não existe o inferno, não pode existir, porque se existe o inferno, tal como ele é explicado pelos pregadores da repressão, então o que não existe é Deus. O Deus do inferno não pode ser de verdade. Explico.
O inferno, entendido conforme a explicação dos clérigos, é um castigo eterno que, portanto, nunca terá fim. O que significa dizer que o inferno eterno só terá uma finalidade: fazer sofrer. Mas se Deus é bom e é bondade, esse Deus pode fazer uma atrocidade tão espantosa e repugnante? Um castigo, todo castigo, se justifica como meio para conseguir algo que é bom: educar, evitar males maiores, humanizar. Um castigo que não é e nem pode ser senão um fim em si, isso não pode provir a não ser da maldade. Se existisse um inferno que não pode existir e nem ser verdade, seria Deus. O Deus bondade seria, na realidade, o ser mais cruel e vingativo que poderia ter sido inventado. Veja que até o texto, quando diz dos objetivos do castigo, ele deixa também de fora uma coisa que é a convivência com a sociedade. Muitos marginais são tão perversos que tem que retirá-los da convivência social. Então isso provém do castigo, né? É um objetivo. Mas Deus criou um ambiente de castigo eterno. Então é um fim em si mesmo. Não tem objetivo a não ser vingança, não é? A palavra inferno ela é utilizada como tradução para algumas palavras, só que o que acontece é que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e a palavra inferno é um termo latino, ou seja, derivado da palavra inferius, que é um lugar inferior. Então, esta palavra inferno ela foi traduzida às vezes incorretamente, né, em algumas traduções. Hoje em dia, por exemplo, as mais novas traduções, elas vêm sem essa palavra. Por quê? A palavra, por exemplo, que às vezes é traduzida como inferno, é Tártaros, né? Tártaro significa um abismo escuro. E é a palavra que é usada na Bíblia para dizer que existe no futuro um lugar reservado para os anjos caídos, né? Aqueles que seguiram a Satanás na sua rebelião, e eles num futuro serão jogados no Tártaro. Este é o contexto em que aparece a palavra Tártaros. Outra palavra que às vezes é traduzida como inferno ou lugar inferior, né? Nem a palavra inferno ela é definida como um lugar de punição e tortura eterna. Essa palavra Hades, né, que às vezes é traduzida como inferno, ela significa sepultura, significa morte, né? Hades descreve o mesmo lugar que no Velho Testamento é chamado de Sheol, é outra palavra que às vezes traz a tradução como inferno. Às vezes, e as últimas traduções, né, da Bíblia, elas nem são substituídas mais. Nós temos, por exemplo, no Velho Testamento, se referindo a Cristo, nós temos um texto que diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, ou Sheol, né? Algumas traduções só vem a palavra Sheol, né? E se nós admitíssemos que Sheol é um inferno de tortura eterna, nós teríamos então um problema sério, porque a gente teria a seguinte situação: os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todos foram para o inferno, porque a Bíblia diz, né, nesses textos que eles foram para o Sheol, né? Ou seja, foram para a sepultura, né? A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz Sheol como o mundo dos mortos, né? Ou seja, um lugar onde estão os mortos, né? Não necessariamente uma cidade que os mortos ficam lá conscientes, mas o lugar onde os mortos estão. Resumindo então, tanto Hades como Sheol refere-se à sepultura, não é? No Novo Testamento é dito que Cristo, né, desceu ao Sheol, ou seja, ele passou o sábado na sepultura, né, antes da ressurreição. Então muita gente
inventa que, bom, então ele foi ao inferno, né? Ele foi ao inferno, uns dizem que ele foi pregar para os mortos, e essa ideia não procede, ela não é bíblica, não é? Muitos ainda acreditam que após a morte, né, Jesus subiu ao céu como uma alma desencarnada, né, e citam Lucas 23, 43 e 46, para dizer que Cristo foi, assim que ele morreu, ele foi desencarnado para o céu. Mas, evidentemente, isso não é verdade, porque no domingo da ressurreição, Jesus disse a Maria Madalena: olha, não me toques, pois ainda não subi para o meu Pai. Então, não é possível que Jesus tenha subido ao Pai como uma alma desencarnada, porque não é isso que o próprio Jesus disse, não é? E apesar das pessoas que acreditam na imortalidade da alma comentarem que a palavra grega Hades significa literalmente um lugar desprovido de luz, uma morada escura, né? O significado é simplesmente esse: tu não me deixarás entre os mortos, referindo-se a Jesus, né? É este o significado de Hades, é a morte, é a sepultura. Depois nós temos a palavra Thanato, que aparece aí em 1 Coríntios 15, 55. Essa palavra, ninguém jamais substitui ela por inferno, porque ela é claríssima, né? É onde se diz, onde está, ó Thanato, a tua vitória? Onde está, ó inferno, ou Thanato, o teu aguilhão? Ou seja, claramente Paulo está falando aí da morte. Então, Thanato aí não tem muito problema com esta palavra. E depois nós temos Geena. Geena é a palavra que Jesus usou para definir, sim, um lugar de tormento e um lugar de morte. Essa é que é a palavra que causa toda a confusão. Nós estamos colocando uns textos que vocês podem consultar, podem ler. Nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, e deixamos aí os textos para que vocês possam ler, né? Porque se a gente for ler esse texto todo, a gente não acaba o nosso vídeo de hoje. Entretanto, nós vamos gastar muito tempo com esse termo Geena. Então, nós vamos fazer um segundo vídeo, né, para, primeiro, definir o que é Geena e em que termos o Senhor Jesus falou nesse lugar chamado Geena e por que ele falou. E nós vamos também deixar aqui, no próximo vídeo, como foi criada essa imagem de um inferno de fogo queimando os ímpios pela eternidade. Nós vamos percorrer todo o caminho desta doutrina não bíblica, e a gente vai entender um pouco como é que surgiu a situação que deflagrou essa ideia estranha ao caráter de Deus. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoá-los, e que você se lembre sempre de que o conhecimento de Deus, o profundo conhecimento de Deus, é o primeiro passo para o relacionamento íntimo com o Senhor, nosso Criador. Fiquem com Deus.